Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sábado, dia 11 de março de 2023, 21 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. O meu muito obrigado aos inscritos e aos que também não são inscritos. Ao visualizar, dê um like, divulgue e compartilhe se você gostou. Queridos, o tema de hoje é as práticas carnais. Os religiosos dizem que é o diabo. E eu quero ler na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Amados e queridos irmãos, um tema muito bom de se refletir quando diz que os religiosos dizem que tudo quanto o homem faz por meio da carne é o diabo. Mas o diabo que eles se referem é o ser espiritual. Não o diabo como um opositor, como um adjetivo. O diabo, que é a sua própria carne, que se opõe ao espírito. Porque há uma luta entre a carne e o espírito. A carne reluta contra o espírito para que não seja feita a vontade do espírito. E assim também o espírito contra a carne, para que a vontade da carne não seja feita, não seja realizada. Nós que somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus que habita no nosso espírito. Por isso, nós cremos que o Espírito, ele está sempre pronto. Por isso que não devemos nós dar lugar ao nosso diabo, ou seja, à nossa carne. Ou seja, viver na prática das obras da carne. Porque a alma precisa bendizer ao Senhor. E a alma, ela é o campo dessa batalha. Todas as batalhas, elas precisam de um espaço. E o espaço dessa batalha, ou seja, o campo dessa batalha, é a nossa alma. Portanto, se semeamos na carne, aborrecemos o espírito. E então, como a nossa alma vai bendizer ao Senhor? Como o salmista diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Para que a alma possa bendizer ao Senhor, nós não podemos fazer a vontade da carne, viver nas práticas das obras da carne. Precisamos agradar a Deus, submetendo-se à sua vontade, sendo guiado, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais os religiosos não se ligar às verdades de Deus, mais os enganos
Ou seja, o espírito do erro que é enviado por Deus, ele acontece dentro dessas sinagogas, dentro desses lugares aonde os religiosos se reúnem. E lá nesses lugares, quando, aspas, há uma manifestação, e geralmente isso só ocorre nas igrejas pentecostais e neopentecostais, eles atribuem tudo isto, ou seja, todas essas, aspas, manifestações aos demônios, que eles dizem que é o diabo, espíritos de feitiçaria. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda epístola, no capítulo 2, versículos 10 e 12, ele diz assim, ó, quando vier e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Mas na verdade, essas coisas que acontecem lá dentro são práticas carnais, são obras da carne, que eles atribuem a esse ser espiritual, que eles acreditam que ele existe, e que esse ser é que fazem todas essas coisas acontecerem. E daí que lá é uma tal de expulsar demônios. Há alguns que até invocam para que eles, aspas, se manifestem. E então eles fazem uma festa, aonde que alguns, até depois que essa farsa acaba, eles se sentem como se fosse muito espiritual e que tem um poder de Deus na vida dele para que essas coisas cessem. Isso não são demônios. Satanás como ser, como já afirmamos, ele não existe como um ser espiritual. Satanás, ele é aquele que é contra, é aquele que se opõe. Jesus, quando ouviu de Pedro, o seu apóstolo, que disse que ele não morreria, o Nazareno disse, para trás de mim, Satanás. Porventura, Pedro era Satanás? Não, Pedro ali estava se opondo ao ministério do Cristo Nazareno. Judas Iscariotes, um dos 12, quando estava sentado por ocasião da Páscoa, o Nazareno disse, um de vós há de me trair, esse é o diabo. Daí perguntamos, porventura Judas era o diabo? Não. É um adjetivo que foi usado pelo Cristo Nazareno, como se quisesse dizer a ele, você é um traidor, você se opõe, você é contra. Mas a religião, ela prega, ela ensina, ela afirma que esse ser espiritual, ele existe. Assim como também o inferno, aonde serão lançados todos aqueles que rejeitarem a Cristo como Salvador, e lá irão, nesse lago de fogo e tormento eterno, ficarem para sempre. Esse o ensinamento desse sistema religioso. São obras da carne, essas manifestações, porque eles não dão crédito à verdade. Há muitos enganos dentro desses lugares, cegos guiando os cegos. A verdade
que liberta, eles não dão crédito. Exemplos dessas obras da carne. Uma pessoa que bebe, se embriaga, os religiosos dizem que é o Zé Pilintra. Principalmente nas igrejas neopentecostais que fazem campanhas para as pessoas se libertarem. E quando eles são entrevistados, que eles dizem que querem se livrar da embriaguez, do vício da bebida, eles atribuem ao Zé Pilintra. Uma mulher, por exemplo, que ela se embeleza, que ela se pinta, ou que ela se comporta como uma mulher sensual, eles a chamam de pombagira. Diz, ó, você está com uma pombagira, você precisa fazer uma campanha para se libertar. Porque o que está em você é a pombagira. Então, querido, tudo isso é uma farsa. Tudo isso é um engano. Esses nomes que eles atribuem às pessoas vieram da África no século 17. Então, eles se apossaram desses nomes dentro dessas sinagogas, dentro desses lugares que são templos religiosos que eles chamam de igrejas. Então, Paulo aqui escrevendo aos Gálatas, ele diz, aquele que semeia na carne ceifará. Na carne ele colhe. Então são obras da carne. Uma pessoa, por exemplo, que ela é viciada em álcool, ela pode colher um câncer na vesícula, no estômago, no fígado. Uma pessoa que ela fuma, é viciada, ela pode colher na carne um câncer no pulmão, um aneurisma cerebral, enfim. Ela estará colhendo aquilo que ela plantou. Mas Paulo também diz como aqueles que semeiam no Espírito, eles colhem também o quê? No Espírito. Então, vamos semear na carne ou vamos semear no Espírito? Você escolhe, a decisão é tua. Você vai querer continuar fazendo a vontade da carne, se submetendo a ela, se subjugando a ela, ao seu diabo, aquele que te oprime? Ou você vai se submeter, se você é filho de Deus, ao Espírito Santo de Deus, que deve dirigir e guiar sua vida, e você fazer a vontade do Espírito, porque o Espírito, ele que é o Senhor. Os espirituais, eles estão voltados para as coisas espirituais, não para as coisas da carne. O Espírito de Deus que está no nosso espírito, no espírito dos filhos de Deus, ambos estão prontos para vencer toda a vontade da carne. O Espírito, ele está sempre pronto. Então, essas pessoas que semeiam todas essas coisas na carne, elas colhem, porque todas essas coisas são obras da carne. E essas coisas, na verdade, não são causadas por nenhum demônio, por nenhum ser demoníaco espiritual, como eles afirmam, como eles dizem, como eles ensinam, como eles fazem esse circo, porque dá ibope.
da Ibope, chama atenção, e eles se destacam realizando e fazendo todas essas coisas. Eu me lembro que uma ocasião, conversando com um grupo de pessoas lá no nosso sítio, lá dos meus pais, de repente me chamaram e começamos a conversar, e a conversa levou a questão se o diabo existe ou não, e eles quiseram me ouvir. E eu então fui mostrar para eles que como um ser espiritual ele não existe, e explicar para ele o significado dessa palavra, Satanás. E então um dos que ali estavam, meu irmão, ele se revoltou com o que ele ouviu de mim e disse assim para mim: como ele não existe, se eu já o expulsei da vida das pessoas? E aí eu tentei mostrar para ele tudo isso que eu estou falando aqui, na verdade o que aconteceu. E ele, em retaliação, preferiu se retirar e foi-se embora. Não quis aceitar, porque é assim que eles se comportam. Eles querem que o diabo como ser espiritual exista, assim como eles querem que o inferno como lugar de tormento, de fogo e tormento eterno exista. Eles têm prazer nisso. Nesses lugares se falam mais no inferno e no diabo do que em outra coisa. E eles dizem que se reúnem ali para adorar a Deus. E o nome de Deus, ele quase não é falado. Deus não é reverenciado. Até porque ali não é a casa de Deus, ali não é lugar de adoração. Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. O templo da habitação de Deus somos nós. E o adoramos em espírito e em verdade. Nem tampouco colocado por Deus como castigo. Se é assim que eles entendem, que são demônios, que são obras demoníacas que operam na vida dessas pessoas. Eles estão colhendo na carne aquilo que na carne eles semeiam. Mas os que semeiam no Espírito ceifará. O que é que os que semeiam no Espírito ceifam? Você quer ter paz? Semeia no Espírito nessa vida. Você quer ter tranquilidade? Semeia no Espírito nessa vida. Você quer reinar e triunfar em vida? Semeia no Espírito. Você quer estar em paz consigo mesmo? Semeia no Espírito. Ame a Deus mais do que tudo e do que todas as coisas. Ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Ajuda os necessitados. Socorre aqueles que precisam, lógico, dentro da sua possibilidade. Faça isso. Você vai estar o quê? Colhendo no Espírito, porque você está semeando no Espírito. Você quer reinar em perfeita vitória? Viva das coisas espirituais, pensam nas coisas do alto, pensam nas coisas de cima. Viva aqui neste mundo como se você já estivesse assentado com Ele nas regiões celestiais. Tome posse de todas as sortes de bênçãos que Ele já te outorgou, já são suas. O justo viverá pela fé. Não ande por vista. Ande por fé. Creia que Ele já fez para você tudo. Ele já deu para você o seu melhor. E assim você vai avançando, vai crescendo
em graça e no conhecimento de Deus. Viva as coisas espirituais e deixe as coisas da carne, as obras das carnes, as coisas desta vida. E dependa totalmente do Senhor, dependa totalmente de Deus. Quantos estão com os desejos carnais ativados? Na prática de todas essas coisas, alimentando a carne, pensando nas coisas da carne, voltado para as coisas desta vida, alimentando uma porção de coisas por meio da carne. Entristecendo o espírito. E então a alma dessa pessoa não tem como bendizer o Senhor. A alma dessa pessoa não tem como se alegrar no Senhor, porque se prende às coisas desta vida, porque se prende às obras da carne. E então, colhe, porque está plantando. Por isso que Paulo, ele diz, aquele que semeia na carne colherá. E aquele que semeia no Espírito ceifará. Então esta é a palavra da pérola da graça de Deus para hoje. As práticas carnais, os religiosos dizem que é o diabo. Mas não é o diabo como ser. Mas é o diabo, o opositor, o diabo, a nossa carne. O diabo, o mesmo que tentou Jesus depois de jejuar 40 dias e 40 noites, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, lá em São Mateus capítulo 4, quando eles dizem que foi o diabo como ser espiritual que apareceu ao Nazareno e ali o tentou. Não foi a sua própria carne. A sua carne, o seu diabo, a lei de Moisés o tentou ali, dizendo, transforme estas pedras em pães, porque está escrito. Mas ele usou a palavra e disse, também está escrito, não, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da sua boca. A lei de Moisés, o seu diabo, a sua carne, o levou ao pináculo do templo e disse, lança-te daqui, lá embaixo, os anjos o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito e nada vai te acontecer. Ele diz também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, ele foi tentado, e a tentação por meio da sua carne, por meio da lei, porque está escrito, tudo isto que estás vendo, eu te darei se prostar-te, me adorar-te. Mas ele disse, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Ele venceu a carne. Ele foi tentado, mas não deixou que a tentação o vencesse. Ele era humano. Ele estava ali debilitado no seu corpo, porque havia jejuado 40 dias e 40 noites. Estava com fome e com sede. Mas ele resistiu. Porque o Espírito está sempre pronto. O Espírito é forte. Quando nós alimentamos o Espírito, quando nós semeamos no Espírito. E o Nazareno, mesmo na sua carne, ele alimentava o Espírito. Ele buscava o Pai. E naquele momento em que ele foi tentado, ele venceu, ele resistiu, porque o seu espírito estava pronto. E é assim que nós devemos fazer. Resistir. Resistir o nosso diabo. Resistir às tentações da carne. Não dá lugar
a carne, mas pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima, nas coisas de Deus. Lembrando-se que Deus está dentro de você, que Ele habita em você e que Ele quer dirigir a sua vida sem reserva para o louvor da sua glória. Esta é a palavra. Um alimento sólido. Esta é a verdade que eles rejeitam. Esta é a verdade que eles não querem aceitar. Esta é a verdade que eles não querem obedecer, preferem viver debaixo de preceitos dos homens, de rudimentos ainda da lei, na prática de cerimoniais, vivendo aprisionados, algemados, presos, escravizados, oprimidos, dentro desses alçapões, se submetendo à liderança, aspas, de homens que se dizem ter autoridade espiritual, chamando os seus liderados de servo e de ovelha, quando na verdade somos filhos de Deus. Ele é o único Senhor, soberano, que reina sobre tudo e todos. E não há Deus semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas dos mares. Somente a Ele a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração. Ele é o Senhor de todos. Ele é um em todos. Esta é a palavra. Isso é ser espiritual. Isso é se opor à carne que prejudica a quem quer que seja quando se submete a ela. Fica aí esta palavra para reflexão, para refletirmos e tomarmos uma atitude, tomarmos uma decisão e procurarmos cada vez mais nos submetermos à vontade de Deus, do Pai e do Espírito. Eu termino dizendo Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. E não posso deixar de dizer, nós da graça de Deus amamos vocês.